Oba, estamos de volta aqui com o programa Iriarte. Olha quem tá aqui ao meu lado, como a gente prometeu, que ele vai passar o segundo e o terceiro bloco com a gente, o Rodrigo Barbaça. Ele vai passar o quarto porque não tem, né? É, só porque não tem. Não acho que ele não vai Bom, seja bem-vindo. Muito obrigada pela daqui a pouco ele conta pra gente. Mas hoje ele veio aqui nesse bloco para mostrar pra gente como é que faz uma horta vertical. Tá preparado? Bom, se você não tem o material, não tem problema. Vamos só repetir assim o que precisa, Rodrigo? Faltou algumas coisinhas, né? Que você falou no bloco anterior, mas são detalhes. Coisa Faltou de bozolina. O principal, que era a mudinha. Ah, mudinha aquela que não fala. A ideia, pessoal, é o seguinte. A mudinha não fala, por isso que ela não falou. Isso. A ideia é preparar isso daqui, que vocês estão vendo aí, que é uma horta vertical. Pro pessoal que não tem espaço em casa, né, que mora em apartamento, que é muito apertadinho, e não tem mais aquele quintalzão com terra grande, então a gente tem essa alternativa, que ela é uma horta para se pendurar na parede. Olha, e sabe o que é mais legal também, ó? Ela é de material reciclado. Vocês não estavam falando de reciclagem no bloco anterior? O mês inteiro a gente tá falando de coisas assim, sobre o meio ambiente, do meio ambiente, né? É verdade. Aliás, é um mês muito importante, né? Tá acontecendo aquela tal de Rio Mais 20. Exatamente. Né? É uma reunião bastante importante que está falando justamente sobre o meio ambiente. E a ideia dessa horta é a gente produzir um alimento que a gente vai consumir, livre de pesticida, livre de produto químico que faz mal pra gente, e reaproveitar o material, que ia pro lixo, que é justamente a garrafa PET. Maravilha. Então vamos lá, separou sua garrafa PET. O material que a gente vai utilizar é o seguinte, é a garrafa PET. Aí a garrafa é legal essas de 2 litros mesmo, tá? Porque é uma garrafa grande, maior, e ela é um pouquinho mais forte, mais resistente que as menores. Tá, legal. A gente vai utilizar a terra, né? E aí pode ser essa terra adubada, que a gente compra em qualquer casa de jardinagem. Certo. A gente vai utilizar um pouquinho, daquele pedrisco, que é um pedrisco de aquário mesmo, tá? Aqui eu trouxe um vermelhinho, mas pode ser qualquer cor, não tem problema. Esses materiais aqui a gente vai precisar tomar cuidado, e aí precisa da ajuda de um adulto. Do papai, da mamãe, do titio, do amiguinho mais velho, enfim. Que é um furador, que pode ser um prego, né? Pode ser um prego. Esse daqui é um furador daqueles de dentista mesmo, tá? E tem esse daqui, que é o mais perigoso de todos, que é o estilete. Cuidado, que é cortante. Cuidado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá bom. Além disso, a gente vai usar essas porquinhas aqui. Olha aí, a porquinha, eu vou deixar aqui na minha mão. A porquinha é aquilo que vai no parafuso. Tá? Ou a arruelinha, mas a porquinha é mais quadradinha, mais bonitinha. Tá bom. E a gente vai utilizar também isso como opcional, tá? Aí eu trouxe um pouquinho aqui, já que eu tinha, um pouquinho de areia de aquário. Areia de aquário. Ela é o mesmo material de aquário. Ela é o mesmo material que esse pedrisco de aquário, só que ela é triturada. Esse aqui é só para dar um acabamento, é um enfeite. Legal, ótimo. E claro, faltou, né? Não podia me esquecer, o cordão, o varal, que é o varalzinho comum que a mamãe deve ter em casa, tá? Varalzinho. E aí um pedaço, mais ou menos desse que eu tô utilizando aqui, tá? Não é muito grande, não. Então, que meio metro? Até um pouco menos, viu? Pouco menos. É, mais ou menos isso. Mas é o que a gente vai utilizar, para fazer o suporte da garrafa, onde a gente vai pendurar ela. Deixa eu segurar aqui pra você ficar com a mesa livre. Olha só que bonita, né? Tá legal, né? Eu acho que a gente devia pendurar aqui no nosso cenário. Essa aqui que eu já vou comer. Coraline, você aguenta. Vamos começar então, Rodrigo. Então, o que a gente vai utilizar? Primeira coisa, a gente vai utilizar a garrafa. E aí a garrafa, lembrando só que melhor essa de 2 litros, que ela é maior e mais resistente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o corte para ficar igual aquele jeito ali. Então é aí que tem que tomar o cuidado, e aí que o adulto tem que ajudar. O corte, ele não pode ser muito profundo, tá? Ele tem que pegar mais ou menos, a metade aqui da garrafa. Tá, vamos mostrar naquela ali de cima. Aqui, pode ficar aqui na mesa mesmo que dá certo. Isso, aí mesmo. Olha aí, ele colocou e tá cortando, gente, fazendo uma espécie de um retângulo, aqui, né? É legal porque, assim, como a garrafa já tem um desenho, então pode usar essa base, assim, dessa coisa desenhada da garrafa, é bem no meio, então. Isso, antes do finalzinho dela ali, passa um pouquinho do começo, tá bom? Isso, Cortei o outro lado, pra tirar essa tampa. Esse estilete tá um pouquinho sério, mas funciona. Tá. Pronto, Aí eu tenho o quê? Eu tenho a minha garrafa com um buraco ao meio. Tá, legal. É esse buraquinho onde eu vou colocar as coisas que a gente vai utilizar. A pedra, a terra e a plantinha. Tudo bem? Esse aqui você não utiliza mais. Esse eu não vou utilizar. Esse daqui, eu posso guardar para depois transformar numa pazinha. Para eu pegar a telinha aqui, né, e colocar aqui. Então, olha, tudo se transforma, hein, gente? Olha que legal.
Outra coisa importante, antes de eu colocar a terra e antes de colocar tudo, eu vou fazer os buraquinhos na minha garrafa. Para adiantar o processo, eu já fiz aqui, ó. Tá. Mas aonde que eu vou fazer? Eu faço na frente, tá? Eu faço na frente, onde eu fiz o corte. E esse buraquinho, ele tem que atravessar os dois lados. Ó, atravessou aqui. Tá, então Vamos. Atravessou para os dois lados, passou para o outro lado. Isso aqui que a gente pode substituir por um prego, tá? E aí tem que o papai e a mamãe, alguém mais velho, então, ajudar olha aí, gente. justamente para furar. Furei de um lado, furei do outro. Por quê? Nesses lados aqui, aonde eu vou passar o meu barbante, que vai servir de suporte, ou o meu varal. Tá. E aí como eu vou fazer? Eu vou passar por um lado. Passou, olha aí, gente. Então furou, tem que ir até o outro lado, no começo e no fim, né? Da garrafa. Isso, passei por um lado, passei no outro. Tá. Como eu vou prender agora para a cordinha não escapar? Como? Se eu não tiver a minha porquinha, que eu trouxe, mas se não tiver a porquinha, eu posso simplesmente fazer um nozinho aqui, tá? Tá. Se eu tiver a minha porquinha, fica mais bonito. Eu faço assim, ó. Só vou fechar aqui. Eu passo o varal por dentro da porquinha e dou mais uma voltinha por dentro novamente. Aí eu não preciso dar um nó. Só essa outra voltinha, com o peso da garrafa, olha aqui, ó. Com o peso da garrafa já fica preso. Tá? Fica mais resistente Já também, fica né? bem mais Do que o nó. resistente. E aí depois ela pendurada, a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado. Então vamos lá, gente. Então coloquei, passei o meu barbante, Tá. ou a minha cordinha de varal, tanto faz. Passei. E aí lá na base dela, no final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou colocar a outra porquinha. Tá. Então o corte lá do varal são dois, né? São dois São pedaços, dois, gente, mais ou isso. menos de Tem uns 30 centímetros. 30 e poucos centímetros. Então são 30 centímetros cada um. Isso. Tá. E olha, passei do outro lado também. Agora quando eu puxo, pronto, a minha estrutura base tá pronta. Que legal, Olha. E agora o que tá faltando aqui? Prender em cima aí, né? Tá faltando ou dar um lacinho aqui pra ficar mais bonito, né? Mas não era isso que tava faltando principalmente. O que tá faltando aqui? A gente? terra, né? Só que antes de colocar a terra, aí tem um detalhe importante. O quê? A gente vai colocar o pedrisco. Tá. Por que eu coloco o pedrisco por antes? quê? Eu vou colocar aqui, aí depois eu já explico. É pra não vazar? Não é pra vazar. É pra enfeitar. Pra que será que é? Pra enfeitar, pra ficar Pra chique, enfeitar? bonito. Não. Também serve para enfeitar. Ai, mas o olha, eu tô pedrisco, quase ele lá. tem uma outra função. Qual que é a Ele função? vai funcionar aqui para drenar a água. Nossa, drenar a água. É, o que que é drenar isso? a água, né? Ele vai fazer a água se acumular, a água ficar aqui espalhada, e aí a raiz da plantinha, ela não vai se afogar. Porque se tiver só a terra ela fica muito juntinha. Essa pedrinha aqui, ela cria uns espaços no fundo da garrafa. É como o vaso que a mãe planta em casa também. A gente coloca um pouquinho de pedra embaixo do vaso antes de colocar a terra. Então é bom colocar essas pedrinhas aqui, ó, porque aí a água acaba acumulando aqui embaixo, não acumula muito, e aí a raiz não vai se afogar. Fica um pouquinho de água, mas ela tem um respiro. Por quê? Porque ficam uns espaços entre as pedrinhas. Tá, entendi. Depois que eu coloquei a minha pedrinha, aí sim eu vou colocar a minha terra. Então vamos lá. Quanto eu vou colocar de terra? Eu vou colocar de terra o suficiente para cobrir. Olha eu fazendo um pouquinho de sujeira. Não tem problema. Depois Eu a vou água ali fazer limpa. eu vou cobrir as minhas pedrinhas. Aham. E eu tenho que criar uma camada suficiente para depois a raiz se fixar. A raiz, todo mundo sabe que é a raiz, será? Raiz da plantinha? Vamos Isso. mostrar, A né? gente vai mostrar já o que é a raiz da planta. Mas então vai uma boa quantidade de terra aí, né? Vai bastante Aí essa terra terra aqui vende. Essa terra vende em lugar de jardinagem mesmo. Então, onde a mamãe e o papai encontra compra tudo coisa isso de aqui. terra. Às vezes na feira de final de semana você tem essas barraquinhas que vende também. Legal. E é uma terra que é legal vocês pedirem, uma terra adubada, que já vem com adubo. Pega aí, Porque gente, terra adubada. Isso, o adubo ele vai servir de comida para a planta. Né? Ela precisa de sol, dependendo da planta que você vai plantar, ela precisa de mais sol ou menos sol, mas todas elas precisam de sol. Certo. E a terra vai servir não só para fixar a planta, para a planta grudar, também vai servir como nutriente para a planta. Pronto, depois que eu coloquei a minha terrinha aqui,
que ela já tá bem espalhadinha, Isso. né, eu só dou uma ajeitadinha assim para ficar mais bonitinho. Falta fazer o que aqui? Colocar a planta. Falta colocar a plantinha, muito bem. Eu vou usar uma só, que eu vou usar essa daqui, ó, que é a mudinha de agrião, tá? Isso aqui na salada deu fome no pessoal. Agrião. Né, ó. Essa aqui é uma mudinha de agrião. Eu tinha trazido também, ó, uma mudinha de salsinha. Também tem medo que da salsinha gracinha. aqui, ó. Bonitinho, né? Toda E isso daqui, ó, que tá aqui embaixo, que é justamente a raiz da plantinha. É essa parte aqui que eu vou colocar na terra. Como eu vou fazer isso? Eu faço um buraquinho aqui no meio. Olha aí, gente, faz Faço o um buraquinho. bercinho, né? Oh, Um que bercinho fofo. aqui. Vou apoiar aqui na mesa para ficar mais fácil. Tá, isso. Tá? Rosolina, segura aqui desse canto também. Pode deixar. Isso. Fiz o buraquinho aqui no meio, agora eu vou colocar a plantinha no centro do meu vaso e vou cobrir com a terra que estava em volta a raiz dela. Vou cobrir. Pronto, cobri. Posso espalhar um pouquinho mais. Tá. Se eu fizer o corte maior, eu posso até colocar mais de uma mudinha. Aqui eu tô colocando uma só. Mas o ideal, assim, pode colocar mais de uma? Pode Uma não vai colocar mais de empatar uma. o... Não, não tem problema não. Desde que você Mas tenha não. espaço, ela Tá. pode ficar junto assim. E você pode variar, você pode colocar agrião, você pode colocar salsinha, você pode colocar outras plantas posso que são fazer? plantas. Pode me ajudar. Plantas ornamentais também, que são plantas para enfeitar, né? Aquelas plantas bonitas, que tem flores. Essa daqui ela não dá flor, né? Essa daqui é só para se alimentar. Olha, tem uma né? minhoca aqui dentro. Tinha uma minhoca aqui dentro da terra, pra mostrar que a terra tá bem adubada mesmo. Legal. E aí, olha só, para finalizar, uma outra coisa legal. Eu trouxe um pouquinho dessa pedrinha moída só para dar um enfeite aqui. E aí eu boto em volta na terra e vai ficar azulzinho aqui, vai ficar mais bonitinho. Ai, Pronto, ó. que graça, Tá pronta gente, a olha. horta vertical. Opa, ficou preso aqui, não tem problema. Olha essa outra eu já pendurei aqui, ó. A outra já Ah, é, tá a outra já é pendurada. nossa. Linda, né? E essa Cadê? já Tô na tá- frente. ó. Aqui, ó, pessoal, ó, deixa eu pegar as duas aqui, a gente mostra, tá bom? Então, tá aí, ó, todo o material. Se você gostou da horta vertical que o Rodrigo Barbaça passou, se não deu tempo de você separar o material, não tem problema, fica lá na reprise, tá bom? Dos nossos programas. É só acessar o site da tvabcd.com.br. E aí você pode rever tudo como é que faz essa horta vertical. Isso aí. Muito legal, Rodrigo, mas não sai daqui Gostaram? que daqui a pouco tem mais, viu? Isso, o Você Rodrigo vai também trazer sai aí o Hugo e vai falar duas coisas importantes sobre o Bioparque Macuco, que é onde fica o Hugo, e também sobre o programa ECOA, né, Rodrigo? Exatamente, é Isso isso aí. mesmo. É isso aí. Isso mesmo. Então- Vocês também não saem daí. A gente já volta, é só um Isso, pouquinho. volta, a gente volta. Isso, legal. Vamos lá, Coraline!